E olha, a Assembleia Legislativa de Alagoas autorizou a lei que é permitido, inclusive que é a lei que permite o acesso ao tratamento de saúde com produtos da cannabis e os seus derivados. Vamos fazer o seguinte, deixa eu trazer a Maria Maciel. A Maria Maciel está comigo ao vivo para a gente saber o que é que muda, inclusive, com essa autorização da Assembleia Legislativa aqui do Estado de Alagoas. Maria Maciel está ao vivo para trazer essa informação, que acho que muita gente está na expectativa, né? Maria Maciel, nós já tínhamos discutido isso outras semanas aqui e agora a gente quer saber, a Assembleia Legislativa então antecipou e autorizou. O que é que muda a partir de agora, Maria? Wilson, essa lei, né, diga-se de passagem, bastante polêmica, ela traz algumas alterações em relação ao acesso, né, a cannabis. Agora, como é que vai ficar daqui para frente, né? A gente sabe que foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado, agora ainda falta a sanção do governador do Estado, Paulo Dantas. Eu vou conversar com o advogado Juliano Pessoa, que vai conversar com a gente justamente para a gente entender um pouquinho, né, o que essa lei traz de novo. Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Wilson, quem nos assiste. Boa tarde, Veja só, Juliano. Eu diria que a intenção do legislador, a gente pode dizer que foi interessante do ponto de vista de ampliar o acesso, especialmente para aquelas pessoas que não têm possibilidade de ter mais fácil acesso, né, por conta de morar na periferia, não tem assistência jurídica, enfim, depende das instituições que muitas vezes não funcionam. Então, esse viés da legislação, ele é bem interessante. Por outro lado, a meu ver, do ponto de vista técnico-jurídico, a lei fere a Constituição, fere a sua competência. Eu diria que o Estado, ele usurpou a sua competência de legislar. Existem pontos que cabe à União legislar sobre o tema e que o Estado, nessa lei, previu. Por exemplo, existe a previsão direta, expressa nessa legislação, de autorização para pesquisadores, membros de associações e para o próprio paciente de plantio e cultivo, inclusive. Então, isso não existe qualquer norma no país que autorize essa previsão. Além disso, existe norma em sentido contrário. Nós temos norma do ponto de vista penal que caracteriza isso como crime de tráfico de drogas. Então, não compete ao Estado de Alagoas, à Assembleia Legislativa aqui do nosso Estado, ir de encontro a uma lei federal. Então, cabe isso de competência privativa da União. Além disso, a lei versa também sobre a questão do percentual das substâncias que são encontradas nesses produtos, especialmente em relação ao THC. A norma que a Anvisa trouxe dos produtos que são regulamentados aqui no nosso país, consta lá somente, é o que pode, 0 ponto alguma coisa de THC. Esta lei estadual diz que esse percentual poderá ir até o limite para aliviar os sintomas do paciente. Então, veja, você está também indo de encontro a uma norma da agência reguladora do país. Então, ou seja, diante de tudo isso, é que eu penso que, de repente, a gente vai ter alguma medida ou do Ministério Público Federal ou algum veto do próprio governador ou ainda a própria Procuradoria-Geral do Estado, de repente, se insurgindo, apontando aí a inconstitucionalidade desses pontos que nós ressaltamos aqui. Agora, quando essa lei fala em acesso universal, né, do paciente a essa substância, a esses medicamentos, isso não existe? Né? As pessoas têm dificuldade para conseguir esses medicamentos à base aí do canabidiol? Olha só, a gente não pode dizer que isso é totalmente amplo, esse acesso, né? Existem pessoas que ainda têm dificuldade no dia a dia por vários fatores, mas o acesso existe. A Anvisa, inclusive, ela vem reiteradamente renovando, atualizando as normas reguladoras e facilitando o acesso. Há 10 anos, por exemplo, se um paciente quisesse importar isso, a burocracia era enorme. Hoje é algo extremamente simples que, do próprio site da agência, o paciente consegue lá fazer toda a informação prestar, toda a informação que é requerida, anexar a documentação e poder fazer essa importação. Além disso, a Anvisa já aprovou inúmeros produtos, especialmente do ano passado para cá. Nós temos produtos hoje comercializados nas gôndolas das farmácias. Então, ou seja, o acesso existe. O próprio Estado, Maria, muitas vezes ele é compelido, ele é obrigado, por meio de decisão judicial, a assistir algum paciente que muitas vezes não conseguiu esse acesso de forma administrativa. Então, ou seja, eu diria que o acesso existe. Ele pode ser melhorado, ele pode ser ampliado, sempre pode. Mas a Assembleia, a partir do momento que ela traz uma legislação, tem que se ter um rigor técnico, um critério técnico jurídico para não se confrontar, muitas vezes, normas federais, né, onde a Constituição não permite. Esse é que é o grande detalhe. Agora, há um outro lado da legislação, como nós falamos, que é extremamente positivo. Fala-se, inclusive, que o Estado poderia acessar
fundos do FECOEP, para poder fazer com que esses pacientes mais pobres tivessem acesso a essas substâncias. Fala do incentivo do Estado para a divulgação científica em torno dessa temática, ou seja, tudo isso é louvável. Agora, autorizar o plantio, o cultivo, ou seja, você está descriminalizando, né? E essa discussão existe hoje em âmbito nacional, e em âmbito nacional não houve nenhuma manifestação nesse sentido. Então, é como eu disse, o Estado não tem competência, penso eu, tá, de legislar no sentido de descriminalizar, onde a União não se manifestou sobre isso e tem lei que prevê isso como tráfico de drogas. Obrigada, então, pelas informações. É uma discussão ainda que vai durar algum tempo, porque existe, então, ainda essa necessidade de sanção por parte do governador. Agora, a gente sabe também que muitas leis, mesmo aprovadas, na prática, para conseguir se concretizar, é um caminho mais longo, mais difícil, né? Existem vários entraves, principalmente no que se refere a essa questão do plantio, do cultivo. É louvável a lei, né, que vem em favor dessas pessoas, principalmente que são várias doenças degenerativas, como mal de Parkinson, Alzheimer, que são bem-vindas, né, essas substâncias justamente no tratamento. Mas vamos aguardar, então, para ver o desfecho de tudo isso, como é que vai ficar essa situação. É com você, Wilson. Muito bem, Maria. Lógico, a importância é fantástica e já foi provado isso, inclusive, até pela própria medicina, né? Mas como o doutor Juliano está dizendo, veja bem, o projeto de lei tem uma intenção boa, porém, no meio do caminho, ele acaba deixando brechas para que algumas pessoas se aproveitem dessa lei, que seria para beneficiar as pessoas que precisam, para o tráfico de drogas, para um plantio na casa indiscriminadamente. Então, isso é um risco muito grande que pode ser rediscutido, né? Alguém pode, de repente, até pedir para discutir esse projeto de lei novamente e retirar, inclusive, essas cláusulas que vão de encontro, inclusive, à Constituição Federal. Como o próprio doutor Juliano disse, o Ministério Público Federal e outros órgãos vão, logicamente, se pronunciar, pedindo que seja retirado ou que seja rediscutido esse projeto de lei. Vamos acompanhar. A situação ainda é recente agora, como pode ser também até vetada pelo governador Paulo Dantas. Porém, se o Paulo Dantas, no caso do governador Paulo Dantas, vetar, isso pode voltar para a Assembleia. Se a Assembleia entender que é importante, a própria Assembleia pode também sancionar a lei sem precisar ou derrubando o veto do governador, o que é um risco muito grande. Vamos continuar acompanhando. Maria, você volta daqui a pouquinho. Agradecer ao doutor Juliano Pessoa, com mais uma vez, didaticamente explicando todos os detalhes, inclusive juridicamente, sobre tudo isso e toda essa situação desse projeto de lei aqui do estado de Alagoas.